Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aula passada, né? A gente fez a introdução à artrologia geral e aí agora a gente vai começar a falar sobre as uniões ou articulações existentes no corpo dos animais, tá? Algumas articulações eu vou aprofundar menos, outras eu vou aprofundar mais, ok? À medida que eu acredito assim que seja a demanda a clínica cirúrgica dessas articulações na rotina do profissional veterinário, tá? Embora seja importante, não é tão frequente hoje a quantidade de intervenções cirúrgicas na coluna vertebral, no tórax e no crânio. Tá? Isso não decorre da exigência, decorre do seguinte, da falta de mão de obra capacitada, tá? E dos meios de diagnósticos também. Existe uma demanda, correto? Por exemplo, as fraturas de coluna, as hérnias de disco, uma série de coisas que afetam essas estruturas, né? A coluna vertebral, o tórax e o crânio, mas a quantidade de profissionais que estão habilitados hoje para operar essas regiões ainda é limitada, tá? Muito mais limitada do que, por exemplo, que cirurgiões que fazem cirurgias ortopédicas, tá? Porque, por exemplo, em se tratando de coluna vertebral e crânio, são pessoas que têm a especialização em neurologia para que consiga fazer essas intervenções. Então isso vai ser dividido da seguinte forma. Então a gente vai estudar as articulações entre as vértebras, o tórax e o crânio, ok? E elas vão ser divididas assim, ó. Articulações entre o crânio e a coluna vertebral, articulações entre vértebras adjacentes, ou seja, entre uma vértebra e outra, tá? Por exemplo, entre C3 e C4, C4 e C5, C5 e C6, T1 e T2, T2 e T3 e assim por diante. Aí, falando em T3 ou vértebras torácicas, também porque para formar o tórax, as vértebras torácicas elas precisam articular-se com as costelas, ok? Além dessa articulação, ela precisa existir porque sempre que ocorre um movimento respiratório, tem a movimentação das costelas, tá? E essa movimentação ela só é permitida devido a essa articulação existente entre as vértebras e as costelas, tá? As articulações do tórax entre si. Então, isso aqui são grandes grupos, tá? Então aqui tem várias articulações nesses grupos. E a gente vai fazer o seguinte: cada uma dessas aqui a gente vai estudar separadamente, ok? Então eu vou abrir um tópico desse e a gente discute, né? E eu falo tal. Aí depois eu abro outro tópico e também explico, outro tópico e explico. Lembrando que a gente aqui, ó, só está tratando ainda, deixa eu voltar aqui, das uniões do esqueleto axial. Do esqueleto apendicular a gente não vai abordar nesse momento ainda, na hora que a gente encerrar todos esses, deixa eu passar aqui, ó, todos esses outros assuntos, aí a gente entra no esqueleto apendicular, que daí a gente vai falar de ombro, cotovelo, articulação da mão, quadril, joelho, essas articulações que são tratadas ou afetadas com uma frequência maior do que essas outras. Então, vamos lá. Então, a primeira delas, né, as articulações entre o crânio e a coluna vertebral. Então, ao falar em crânio e coluna vertebral, a gente deve pensar aqui no crânio, nesse osso aqui, ó. Occipital, ok? E
Na coluna, a primeira vértebra é o atlas. Então, nesse osso aqui, okay, no occipital, e quando a gente fala no atlas, a gente deve pensar em qual parte do occipital? Nos côndilos. Ok? Tá? Então, sempre que for falar em articulação atlanto-occipital, pense o seguinte: os côndilos são essas bolinhas e o atlas, essa cavidade aqui, ó. Tá? Então aqui, deixa eu trocar a cor. Essa bolinha ela representa o côndilo e essa cavidade aqui representa a face articular cranial do atlas, ok? Então vamos às citações. Deixa eu apagar esses negócios aqui para não atrapalhar a gente. Então, ó, a primeira articulação é atlanto-occipital, certo? Aqui, ó, o atlas. Opa, desculpa. Então, a primeira articulação aqui, representando o crânio, o occipital, tá? E a coluna, a parte atlântica, que é o atlas. Então, ó, entre o crânio e a primeira vértebra cervical. Depois, ó, articulação atlantoaxial, que daí já é articulação entre vértebra e vértebra, tá? Entre C1 e C2. C1, o atlas, tá? Então, C1 aqui é o atlas e C2 o axis, ok? A articulação formada entre essas duas vértebras ela é chamada de atlanto-axial. Isso a gente já conversou bastante, eu acho que já não tem tanta novidade mais aqui. Vamos continuar. Então, as articulações entre as vértebras torácicas e as costelas, elas vão se articular, tá? Entre a cabeça das costelas com cada vértebra apropriada, tá? Lembrem o seguinte, para cada vértebra torácica tem um par de costelas, ok? Então vamos imaginar aqui. Aqui está uma vértebra torácica, a cor, e para cada vértebra torácica um par de costelas, e aqui embaixo elas fecham no externo. Deixa eu apagar essas coisas. E as articulações entre o tubérculo das costelas e cada vértebra apropriada também. Isso daqui a gente vai falar específico lá na frente depois. As articulações do tórax vão abranger articulações entre o externo e as cartilagens costais, tá? No caso aqui as cartilagens das costelas, né? Aqui esses costais. E entre as costelas mesmo, ó, e as cartilagens costais aqui também. E as articulações entre as cartilagens costais, tá? Aqui uma vai se juntar à outra lá na frente. E as articulações entre as esternebras. Vamos lembrar que as esternebras, elas formam juntas o externo. Ok? Deixa eu acertar esse aqui. O externo. Então, primeiro de tudo que a gente vai abordar, articulações. Tá? Esse aqui a gente já vai falar detalhado dele. As articulações entre o crânio e a
coluna vertebral, que foram aqueles que a gente comentou agora há pouco. Então, as articulações entre o crânio e a coluna vertebral, elas vão ser responsáveis pelos movimentos da cabeça, ok? Então, aqui vai gerar isso aqui. E essas articulações, como a gente já comentou, é atlanto-occipital e atlanto-axial. A primeira articulação, então, atlas e côndilos do occipital, tá? Que vai ser entre o crânio e a coluna. Aqui, ó, coluna, atlanto, e a occipital o crânio. Então, só para relembrar a anatomia. Aqui, ó, tá a porção nucal do crânio de um cachorro. Então, esse é o osso occipital. Essas partes que eu vou pintar aqui, deixa eu escolher outra cor. De azul aqui, ó, são os côndilos. Aqui está um côndilo. Aqui está outro côndilo, ó. E aqui dentro a gente não consegue visualizar pela posição da foto, tem uma cavidade. Ok? Aqui, para quem não lembra, deixa eu só trocar a cor para não haver confusão. Forame magno. Ok? Aqui está o forame magno. Então, essa articulação entre o atlas e o occipital forma a articulação atlanto-occipital, ok? Dando essa união aqui. Ó, então aqui, ó, os côndilos occipitais e as concavidades correspondentes do atlas, que foi isso que eu mostrei. Vamos aqui que já vai aparecer. Isso daqui é para mostrar a cápsula articular, a atlantoaxial. Então, ó, os movimentos das articulações elas precisam ser considerados em conjunto, já que formam uma unidade funcional entre o crânio e o resto da coluna, ok? Então, ó, cada articulação ela vai possuir sua própria cápsula articular, a qual vai se fixar ao redor das faces articulares. Então, isso aqui é uma figura do cônigo, ela mostra. E aí tem o seguinte, ó. Dorsalmente, essa aqui é uma foto dorsal, elas sempre vão permanecer separadas. Ó, a gente consegue notar essa divisão aqui. Então, aqui, ó, tem uma cápsula articular. Ó, aqui está uma cápsula articular. Por isso que eles encheram desse material aí, desse acrílico. E aqui tem outra cápsula articular. Então, ó, dorsalmente elas sempre vão ser separadas. Já ventralmente, ó, apareceu o buraquinho, ó, deixa eu remover a tinta. Aqui, ó, elas continuam separadas. Esse ponto aqui, ó. Já ventralmente, elas comunicam-se sempre. Falam que em todas as espécies essa comunicação só ocorre em equinos velhos. Mas como é um detalhe muito simples, vamos pensar por enquanto que em todas as espécies existe comunicação na porção ventral. Pode ver, ó, esse acrílico azul ele é distribuído por toda a porção ventral. Se vocês não estiverem entendendo a figura aqui, ó, vou pegar uma caneta. Aqui, gente, ó, aqui está o occipital e aqui está o atlas, ó. Isso aqui seria a cápsula. Aqui na vista dorsal.
E essa daqui, ó, é na vista ventral. Então essas daqui, o que a literatura fala? O que o Koenig fala pra gente? Que em todas as espécies elas comunicam ventralmente, em equinos só quando eles ficam velhos. Tá? Então possivelmente aqui, como é a figura de um equino, provavelmente era um animal velho. Tá? Aqui, ó, cranialmente tá o occipital, ok? E aqui também tá, ó, o atlas. Tá? Essa figura aqui é a mesma dessa. O que muda é a vista. Essa é dorsal e essa é ventral. Tá lá, ó. Então aqui a gente consegue notar, ó, existe uma continuidade de tecido azul, ó, por toda a cápsula articular. Então existe alguns ligamentos, tá, que ajudam ou que contribuem para estabilizar as articulações, certo? Isso são das articulações como um todo. Nesse caso aqui da articulação atlanto-occipital, os ligamentos que o Koenig cita são chamados de ligamentos laterais. Lógico que tem outros, mas por enquanto a gente vai se contentar com eles, ok? A segunda articulação é atlantoaxial, certo? Só vamos lembrar que agora é vértebra com vértebra, atlas. E o axial aqui, o axis. Primeira e segunda vértebra da coluna lombar. Então, ela é uma articulação do tipo trocoide, certo? Ou pivotante, que é formada pelo dente do axis e a cavidade correspondente do atlas, do jeito que mostra essa figura aqui, ó. Aqui, essa estrutura é o dente do axis, tá? Que ela vai encaixar aqui na cavidade do atlas, desse jeito assim, ó. Ok? Então, a junção do dente do axis, a cavidade do atlas, vão formar a articulação que é chamada de atlantoaxial. Ok? Nessa articulação existem alguns ligamentos que ajudam a fortalecer e a estabilizar a articulação. Primeiro, a cápsula articular aqui, ó, ela vai ser fortalecida por essa membrana atlantoaxial dorsal. Tá? Nessa articulação a gente também pode encontrar o ligamento atlantoaxial dorsal elástico, os ligamentos adicionais que vão sustentar o dente do axis. Esses ligamentos adicionais aqui, eles variam conforme a espécie, tá? Alguns podem estar mediais, outros ligados aos côndilos. Tem também o ligamento atlantoaxial ventral e o ligamento transverso do atlas. Tá? Então, ó, toda essa estrutura que eles chamam de anatomia peculiar das faces articulares, ou seja, de atlas mais axis, vai permitir os movimentos rotatórios, ó, ao longo do eixo longitudinal do dente. Ok? Tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode ir mandando, ou manda aqui pelo Class, ou manda por mensagem, que eu vou respondendo. Dessa vez, como eu vou mandar as aulas gravadas para vocês, eu decidi fazer o seguinte: eu vou preparando ou vou gravando o conteúdo e vou mandando por assunto, assim não fica tão cansativo, sabe, de pegar uma aula aí, sei lá, de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia, e aí eu vou gravando e vou mandando para vocês. Feito? Valeu, gente, abraço.